E aí, será que é verdade esse negócio de que você é a média das 3, 5, 7, 10 pessoas que você mais convive? Novamente, hoje eu vou trazer um assunto que é importante e muito falado por aí, mas comentado de uma ótica mais científica e sem achismo de conversa de boteco. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Kelvin Corrêa e aqui nesse canal eu trago vídeos novos todas as semanas sobre desenvolvimento pessoal e finanças comportamentais, sempre baseado nas neurociências. Então eu sugiro que você já se inscreva aqui para não perder nada. Agora realmente partindo aqui para o conteúdo, quando a gente fala que você é a média das pessoas que mais convive, na realidade a gente está falando de uma parte do que a gente chama de ambiente. O ambiente é tudo que você, querendo ou não, influencia na sua vida de uma maneira geral. São os seus amigos, é a sua família, são músicas e até um livro pode ser considerado ambiente. E dentro desse aglomerado que a gente chama de ambiente, hoje a gente vai focar em uma parte específica que são as pessoas, que sem dúvida aí é uma das partes mais importantes e mais comentadas, né, que as pessoas têm mais curiosidade, porque afinal se trata do seu envolvimento, né, da sua rotina, da sua convivência com as pessoas que estão ao seu redor. E para organizar legal o conteúdo desse vídeo, eu separei em 3 tópicos que tem começo, meio e fim. Então assiste até o final para entender tudo certinho e sair com isso claro na sua cabeça. E o primeiro tópico que a gente precisa parar para pensar quando a gente fala sobre a influência das pessoas na sua vida é sobre o seu espaço amostral de comportamentos. E o que seria isso? É basicamente tudo que você conhece, tudo que você sabe, tudo que você acha sobre as coisas. É o seu arcabouço de informações e possibilidades. Dependendo da sua convivência, os seus pensamentos, as informações e as conversas com que você é exposto são diferentes. Imagina pessoas que moram na Antártida, por exemplo, onde tudo é gelo. Dificilmente eles conversam, sabem ou sequer cogitam entender algo sobre como se proteger do sol. Se você morasse lá, dificilmente de repente você teria uma ideia e pensaria em começar a estudar sobre isso. E a mesma coisa vale, por exemplo, para uma pessoa que não conhece ninguém, nunca ouviu falar de ninguém que tem o hábito de leitura. Essa pessoa não vai simplesmente ter a ideia ali de pegar, começar a comprar livros e estudar dessa maneira. Basicamente tudo que você pensa e tem de informação, em algum momento foi por ter tido contato com outra pessoa. Seja um contato direto ali, conversando pessoalmente, tendo ouvido uma conversa de outra pessoa, ou, por exemplo, num vídeo como esse, onde você está tendo contato com uma pessoa, só que de maneira digital. E isso vale tanto para coisas positivas quanto para coisas negativas. O recado importante desse tópico aqui é a gente começar a avaliar e refletir um pouco se às vezes a nossa visão não está um pouco limitada àquele convívio de pessoas que a gente sempre tem. A gente precisa começar a pensar um pouco, questionar se existem só esses caminhos que essas pessoas que convivem mais com a gente dita, né? Se a vida se resume só a isso, né? Se existem outros pensamentos, outros comportamentos e que às vezes aquela pulga atrás da orelha que você tem de que não deveria ser dessa forma ou que existam mais coisas a se fazer, pode ser só porque esse seu espaço amostral de comportamento está um pouco limitado, que se você levantar a cabeça e tentar expandir um pouco a sua visão, você vai ver que na verdade existe muito mais além disso. Então busque expandir, busque conhecer mais pessoas, obter mais conhecimento e cada vez mais ampliar essa sua visão e não viver daquela maneira limitada, fechada naquele convívio. E agora partindo para o segundo tópico, a segunda parte desse assunto, a gente vai falar um pouco sobre reforço negativo e reforço positivo. Imagina o seguinte, pessoal, presta atenção nisso aqui. Você é sensível e influenciado por qualquer interação social ou até pela imaginação dessa interação. Quando você começa a pensar em talvez fazer exercício físico, fazer dieta, estudar um pouco mais ou, sei lá, talvez só se dedicar um pouco mais no seu trabalho, automaticamente o seu cérebro ele já fica fazendo aí milhões de cálculos de situações que poderiam acontecer se você tomasse essa decisão. Por exemplo, muito provavelmente se você decidir estudar um pouco mais, ser um pouco mais engajado aí, mais dedicado na aula, né, seja no seu curso, na sua faculdade, na sua escola, e o seu melhor amigo é aquele cara que vai te chamar de puxa-saco por fazer uma pergunta durante a aula,
muito provavelmente esse comportamento já vai ser inibido em você. Aí no seu trabalho, você lembra que os seus amigos uma vez estavam zoando, tirando sarro de uma pessoa que estava lendo o livro enquanto estava no horário de almoço. Aí soma isso a talvez uma família que nunca apoiou muito os estudos, que diz que isso não vai levar a nada. É claro que esse comportamento ele vai ser muito inibido. É claro que isso é um reforço negativo e vai te afastar de pensar em realmente fazer aquilo, de colocar em prática. E olha que a gente está só no campo das ideias ainda. Você está só pensando em fazer essa coisa. Muitas pessoas já param por aí e nem prosseguem. Vocês conseguem enxergar o quanto que esse ambiente, o quanto que essas pessoas que estão à nossa volta influenciam no nosso comportamento? Essas pessoas não determinam o que a gente faz, porém influenciam em muito. Imagina que qualquer coisa que você faça, se as pessoas que estão à sua volta zombam de você, por mais que você diga que não liga aí, isso é um reforço negativo e vai te afastar de perpetuar aquilo, de realmente fazer novamente ou tornar aquilo um hábito. Mas o legal é que isso também funcione muito bem para o lado oposto, com reforço positivo. Imagina esse mesmo exemplo, essa mesma situação, só que com um ambiente diferente, com pessoas diferentes. Imagina com essa situação invertida aí, como seria diferente o resultado, né? Sei lá, depois de uma aula que você foi mais engajado, fez pergunta, chegou a contribuir algo com o professor, os seus amigos virem até você, falarem de algo que você comentou ali durante a aula que pareceu interessante, perguntar mais sobre aquele assunto, para você explicar um pouco melhor, falar um pouco mais. Aí você chega em casa e a sua família te elogia por ser dedicado, por ser acima da média, por buscar estudar mais. E vamos além aí nessa situação. No dia seguinte, o seu crush, a sua crush resolve te mandar mensagem aí, conversar um pouco com você por ter te achado inteligente e muito interessante por causa disso. Vocês conseguem ver como isso muda completamente a experiência dessa pessoa na mesma situação? Tudo isso que aconteceu nesse segundo exemplo, nessa segunda situação, foram reforços positivos. Esses reforços te aproximam a fazer aquele comportamento novamente e ele se perpetuar. E galera, para vocês terem uma noção de como isso é sério e já está muito bem comprovado, existem diversos estudos, eu vou deixar um deles na tela aí para vocês, que descobriram que dentro do nosso cérebro existem alguns neurônios que são chamados de neurônios espelho, que basicamente fazem a gente olhar uma situação que outra pessoa está passando e faz a gente sentir como se fôssemos nós que estivéssemos passando por aquilo, inclusive ativando regiões no cérebro iguais às mesmas regiões dessa pessoa que realmente está passando por aquela situação. E o melhor exemplo que eu achei para exemplificar isso aqui é quando você vê uma pessoa com ânsia de vômito, uma pessoa passando mal, ouvindo aquele barulho de ânsia ou aquele som de algo caindo no chão que essa pessoa está passando mal. Muito provavelmente, se você é mais sensível a isso, você já começou a ficar meio esquisito, um pouco mais enjoado, às vezes até com vontade de vomitar também, não ficou? Isso mostra que a gente não precisa nem passar pela situação para ter um reforço positivo ou negativo daquele tipo de comportamento. Só de ver outra pessoa a gente já consegue sentir como se fosse a gente e criar aí, né, aproximar a gente daquilo ou afastar de alguma forma. Que nem só da gente ter visto alguém ser repreendido de ter falado alto aí, talvez num tribunal, num hospital ou numa biblioteca, a gente já consegue se colocar no lugar dessa pessoa, sentir que aquilo não foi bom, né? Não foi uma sensação positiva e evitar de repetir esse comportamento. Então, usa isso a seu favor. Novamente, expanda a sua visão, expanda a sua rede de pessoas que muito provavelmente algum desses comportamentos ou desses hábitos que você queira mudar, que parecem um pouco estranhos, esquisitos ou que não vão ser muito bem aceitos dentro da sua rede de convivência, tem uma outra rede vizinha que na verdade valoriza e acha muito legal isso que você está pensando. E por último, antes da conclusão de todo esse conteúdo aqui, no terceiro tópico a gente vai falar um pouco da influência do ambiente na facilidade ou na dificuldade da sua mudança, principalmente falando da mudança de hábitos. Sempre que você pensar em mudança de rotina, mudança de hábitos ou comportamento no geral, você tem que saber, você tem que imaginar
que as pessoas que vivem à sua volta têm a capacidade de facilitar muito essa mudança ou o contrário, realmente dificultar todo esse processo que já não costuma ser muito fácil. Você já imaginou que maravilhoso seria se quando você decidiu começar a fazer dieta, o seu marido ou a sua esposa também decidisse fazer isso? Como tudo isso seria muito mais fácil e muito mais agradável? Vocês dois ali aprendendo a cozinhar coisas mais saudáveis, mais fitness, não trazendo porcarias para dentro de casa, estudando e conversando sobre esse assunto com maior frequência e um ficando feliz com o resultado que o outro teve. Talvez todo esse processo que costuma ser muito difícil, muito custoso, muito desagradável para a maioria das pessoas, principalmente no início, se tornaria o contrário, se tornaria algo muito positivo e até agradável de trilhar junto com essa pessoa. Em contraponto, essa influência pode ser totalmente negativa para essa mudança. A maioria dos estudos que a gente tem nessa área, eles buscam observar a evolução ou a recaída de pessoas que estão tentando melhorar, tentando vencer o vício das drogas. E os resultados desses estudos são muito bem claros. Eles mostram que é basicamente impossível uma pessoa vencer o vício, mudar esse comportamento, continuando vivendo no mesmo contexto, andando com as mesmas pessoas, os mesmos amigos que ainda são usuários, frequentando os mesmos lugares que ela sempre frequentou e sempre se colocando em situações ali, se expondo a situações que são mais propícias a ter recaídas. Dessa forma, manipule o seu ambiente com sabedoria. Com esse conteúdo aqui a gente conseguiu entender que as pessoas que a gente convive, o ambiente que a gente tem, influencia sim nos nossos pensamentos e logo nos nossos comportamentos e por consequência também os nossos resultados. Mas tente não ser extremista com essas informações aqui e sair simplesmente deletando as pessoas da sua vida. Muitas vezes só expandir a sua rede já pode ser bastante para te ajudar. Ou também você pode ser o expoente e funcionar como um ambiente positivo para as pessoas que estão à volta e levantá-las junto com você. O importante é você sair aqui desse vídeo ciente e refletir. Resultado de qual média de pessoas você quer ser. E se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de deixar a curtida para apoiar esse trabalho que eu faço e se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo que possa te ajudar na sua evolução pessoal. Então a gente se vê na próxima.